vulcãozinho da Samar acabou de estourar, tá invadindo, igualzinho o tsunami, ó. A tortura psicológica houve. É aquela em que o senhor não agride ninguém. Ela tinha um olho saltado, o outro completamente preto, uma fratura exposta no braço. Desculpa. Mariana soterrada não existe mais. O corpo, a lama, o lixo, o resto. Por onde andam os nossos desaparecidos? De onde falam os nossos torturadores? Qual a relação construída culturalmente com os restos que a nossa história quer esconder? A partir desses questionamentos é que se desdobra a peça Desterro, sobre restos que não importam mais. O espetáculo faz parte do projeto TPE, Teatro, Pesquisa e Extensão, e acontece aqui, na Sala Corpo Santo, no campo central da URGS. Alguns momentos do espetáculo, as entrevistas com seus participantes e os bastidores do ensaio, você confere aqui, no programa Efêmera Arte. A peça Desterro, ela é um documentário cênico que ela vai fazer uma denúncia sobre os corpos políticos datados durante as ditaduras civis e militares na América Latina. Ele é um trabalho que mistura fontes documentais e fontes ficcionais, que é uma característica do teatro documentário. O grupo ele se debruçou sobre vários documentários que, na verdade, não é texto dramático, texto para teatro. São teses de doutorado, poemas, poesias, contos. Então, a partir desse ponto específico, que são as ditaduras na América Latina, ele vai falando sobre coisas que aconteceram nesse período aqui. As estratégias de implantação do terror dessas ditaduras é o ponto principal da peça, né? A gente fala sobre censura, a gente fala sobre desaparecimento de corpos, ocultação de cadáveres, de tortura, né? Que foram práticas comuns final dos anos 50 até final dos anos 80, né, nesses países que passaram por essas ditaduras. Mas a gente também quer fazer links com o tempo presente. Marielle, Amarildo, Cláudia, então a gente tenta não dar um ponto final para essa narrativa, a gente está sempre reconectando com os acontecimentos atuais. Que democracia é essa que a gente tem no Brasil? Que democracia as Américas Latinas têm? Qual é a identidade dessas Américas Latinas? Desterro, ele nasce na cadeira de Fundamentos da Dramaturgia do Encenador, que é uma cadeira do Departamento de Arte Dramática, e ele é orientado pela professora Inês Marrocco. O trabalho final da disciplina era cada um dos atores, diretores, que estavam fazendo montar alguma cena, né, dirigir algum conto. E aí a gente pensou em montar algo que tivesse uma unidade, né, que os 6 atores, diretores pudessem cada um dirigir a sua cena, mas montando a partir de uma mesma linha dramatúrgica. Então a gente se reuniu já com essa ideia na escolha dos textos de cada um que era um texto de motivação da disciplina. A gente trouxe textos que remetiam
a essa questão que a gente queria falar, que é os regimes de implementação do terror, e a gente foi juntando, eu e o Thiago, a gente fez também a dramaturgia, então a gente foi juntando os recortes de textos que cada um tinha trazido, foi costurando numa dramaturgia, tanto que mesmo sendo dirigido por várias pessoas, tem uma unidade na estética, a gente procurou que fosse assim, para não ficar uma miscelânea de referências, então a gente foi afinando muito as coisas, sempre com um diálogo muito aberto. Cada um dirigiu uma cena específica e depois no final eu fiz uma direção geral, assim, de todas essas mini direções, né, e tal. Eu fiz uma direção geral para costurar, né, todas essas cenas que foram construídas ao longo do semestre, assim. Depois que eu estudei essas mulheres que existiram, era como se a minha voz ela tem que ecoar para fazer ouvir todas aquelas mulheres, né? Eu não estou falando de uma mulher específica. Embora eu use o depoimento da Hilda, eu estou falando de todas aquelas que, por ser mulher, a abordagem de tortura ela era um pouco diferente, ela caía na sexualização de uma outra forma. Eu fiquei 9 meses presa, 4 meses desses incomunicável. Não podia ver meus filhos, não podia ver família, não podia ver ninguém. Isso daí, para mim, era a morte. Como muitas perderam seus maridos, além da ameaça do abuso físico, psicológico, vinha a ameaça de buscar o filho, torturar o filho, uma criança, ou torturar a própria mulher durante a gravidez. Aí depois me levaram para o DOPS. Aí começou os interrogatórios, né? As torturas. Punha as mãos assim nas palmatórias e falava, essa mão nunca mais vai pegar seus filhos. Às vezes é difícil eu me distanciar um pouco, porque realmente quando a voz da Hilda ecoa é muito forte para mim, assim, porque ao mesmo tempo eu penso, eu não estou inventando nada, isso realmente aconteceu, essas mulheres, elas realmente estão aqui, estiveram aqui. E com todo o contexto atual do país, eu fico pensando, né, quantas mais mulheres estão propensas a passar por isso na rua, e não só no contexto de ditadura, no contexto de machismo também, né. Voltei para observar os meus pés voltarem pelo mesmo caminho que me obrigou a partir. Eu voltei para ensurdecer com os sinos, para enlouquecer com as narrativas, para morrer lentamente. Eu voltei para observar os restos do que ficou. A questão do cenário, ela sempre foi muito forte, assim, a gente queria que fosse um lugar forte, que acontecesse num lugar muito... que o espaço falasse por si, assim, se as pessoas entrassem no teatro e vissem esse espaço, como é o nosso cenário, elas já tivessem uma sensação, um estranhamento. A cenografia, ela é justamente isso, ela é um lugar, um lixão, a gente pode falar assim, né, cheio de recordações. Então, a gente vê que tem tênis, que vai ter roupas, que vai ter fotos, que seriam esses resquícios, esses restos desse passado, né, que é passado, mas que ainda está muito presente na nossa memória, na nossa história. A gente pensou que esse cenário seria algo bem plástico, assim, que junto com esses corpos espalhados pelo espaço trouxessem essa visualidade de desterro, de soterrado, corpos que ainda estão ali, esse lixo, esses corpos que se confundem com o lixo, essas memórias que ainda existem, mas que as pessoas tentam apagar, como se fosse algo descartável, mas que está aí e que incomoda. Tem essa boneca ali atrás, que é do cenário, essa boneca já divertiu uma criança e foi pro lixo, ela não importa mais para essa criança que talvez hoje já seja um adulto. E essas pessoas também, elas foram jogadas no lixo da história e não importam mais, a gente não sabe onde elas estão, a gente não sabe o que aconteceu com elas, as famílias procuram até hoje por essas pessoas. Hace 36 años, 14 mujeres se unieron en la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, para exigir por la vida de sus hijos e hijas que estaban desaparecidos. A iluminação é minha, né? Foi eu que criei.
ela é essa ideia de ser alternativo. A gente, ao invés de montar como num teatro tradicional a luz em cima, eu decidi jogar lá para baixo, né? Ou dos lados aqui. No caso. Claro, eu aproveito também o que o teatro tem a me oferecer, né? A ideia era causar não digo um estranhamento, mas era tirado do tradicional, do conforto, talvez, não sei se é bem essa palavra, no sentido de que a gente joga o público para dentro do palco, aproxima eles da gente. A questão do azul veio porque a gente, na verdade, nem foi de mim que surgiu a ideia do azul. Eu estava tentando definir uma cena, como fazer a cena inicial do espetáculo, que é onde a gente rasga os papéis, e eu ia jogar um foco em cada um, só que não fechava, não foi. O Jardel disse, quem sabe a gente bota uma cor. Daí, pode ser. E aí eu fui, catei essas cores, o Jardel sugeriu, quem sabe a gente tentou azul, beleza. E ele sugeriu, deu certo, ele combina com a lona, combina com aqueles momentos bem especiais. Ele é também, é uma luz muito pontual, né? Ela é para aqueles momentos. A gente tem muito blackout também na peça, né? Para as projeções, tem texto no escuro. Isso tudo é muito pontual mesmo, é muito definido. Nesse momento tem que ser isso, sabe? Não pense, não fale, não grite, não morra! Se tiver que morrer, morra! Pancada na cara, no osso, no fundo do poço, pimenta no olho, na alma do corpo daquele que morre. A trilha, ela foi surgindo naturalmente, assim, algumas músicas já eram minhas de antes do espetáculo e no processo de criação a gente foi sentindo a necessidade de ter uma musicalidade, uma sonoridade diferente. Te lembra também que mata, te lembra da nossa casa, lá, te mata. Então fui trazendo momentos sonoros, fui trazendo propostas de canções que a gente foi vendo, como é uma direção coletiva, a gente foi vendo onde poderia se encaixar uma música, uma sonoridade, onde precisava. Os temas das canções também foram surgindo ao longo do processo, que a gente foi notando a necessidade. Seu corpo no bueiro atirado era um corpo negro, um olhar negro, uma pele negra, de uma vida negra, barata, sem valor. Eu espero que as pessoas elas assistam esse espetáculo de coração aberto, em primeiro lugar, assim, que pelo menos no momento que elas entrem aqui no teatro, elas abandonem um pouco as crenças ou não venham tão convictas para uma certa generosidade, que se construa uma generosidade, uma escuta para ouvir este lado da história que a gente está apresentando, acompanhar essa narrativa. E, de certa maneira, eu espero que elas se deixem afetar. Eu, particularmente, assim, convido as pessoas para virem assistir, porque eu acho que é um trabalho relevante, é um trabalho que ele é necessário, né? Um trabalho, quando a gente montou ele em 2017, já era um período difícil, já tinha coisas acontecendo delicadas e que nos inquietavam, mas agora é mais ainda. O que eu espero que as pessoas que estão aqui vejam é que não é muito além do que elas já conhecem, mas é uma forma mais teatral, mais poética, né? De mostrar aquilo que a gente já conhece. Eu gostaria de levar isso para escolas, por exemplo. Eu gostaria que mais escolas viessem ver, pessoas que vão fazer vestibular. Acho que tem muito conteúdo aqui dentro, né? Eu acho que eles podem esperar bastante entrega, e que eu espero que isso ajude eles a repensar sobre algumas coisas, sobre o que aconteceu, sobre o que pode vir a acontecer. Eu espero que isso realmente seja importante, que a gente consiga discutir sobre isso que aconteceu, sobre o que pode vir a acontecer e tudo isso que já está acontecendo, né? Eu acho que eles podem esperar uma peça muito forte. Ela é forte para a gente que está fazendo, eu acho que ela é muito forte para o público. Observando a resposta do público, eu acho que as pessoas saem daqui muito emocionadas, e eu acho que sem respostas para muitas coisas, que a gente abre várias perguntas e vários questionamentos e não necessariamente dá uma resposta para isso, e as pessoas saem, eu acho, um pouco com essas perguntas e esses questionamentos e se dando conta de algumas coisas que talvez antes não se davam conta. Então eu espero que as pessoas venham e que elas reflitam e que elas possam, nesses 50 minutos que a peça tem, elas possam olhar
escutar o que a gente tem para dizer e refletir e sair daqui e poder multiplicar algumas coisas, né, que a gente precisa tanto, assim. É a gente que tem o poder de escolher, a gente quer que isso volte ou a gente quer que a democracia continue. Luto e não me rendo, caio não me vendo. Não recuo nem em pensamento, eu sigo um movimento que pra mim é natural. De que, Gil? De resistência cultural. Eu luto e não me rendo, caio e não me vendo. Não recuo nem em pensamento, eu sigo um movimento que pra mim é natural. De resistência cultural.